Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui com grande alegria, gratidão acima de tudo, participando de um novo encontro da nossa querida Fake Online. Antes, como de costume, no início de todos os trabalhos da Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos que nos acompanhem nessa oração. Peço que, se possível, feche os olhos, eleve seus pensamentos a Deus, para que possamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do Evangelho. Que possamos sair fortalecidos na nossa fé, na nossa coragem de nos mudar, de nos transformar em pessoas melhores. Que os ensinamentos do nosso Mestre Maior sejam por nós absorvidos e colocados em prática. Gratos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo de hoje, dando juntos graças a Deus. Gostaríamos de convidá-los a todos a visitar a nossa Casa Fake. Venha participar do nosso passe, engajar nos estudos, os estudos que fazemos da doutrina espírita do Pentateuco são presenciais, remotos, alguns híbridos, e também a nossa evangelização infantil. São os trabalhos que a casa desenvolve, as palestras, e as nossas palestras elas ocorrem presencialmente às terças-feiras às 15h15, às 16h30, às quintas-feiras às 19h30, às 20h45 e aos sábados das 9h15 às 10h30. Você pode acompanhar todas as nossas atividades no aplicativo da Fake, bem como no nosso site www.fake.org.br. No nosso aplicativo terá a facilidade de perceber e acompanhar através do celular as nossas atividades, os horários de atendimento, e que possa estar ciente de todas as novidades, tudo aquilo que vai estar acontecendo com a nossa Casa Fake. E é importante termos sempre em mente que a Fake ela tem diversos compromissos materiais, como salários, luz, telefone, energia, água, manutenção das instalações, manutenção do nosso teatro e tudo aquilo que precisamos fazer frente todo dia. E precisamos do apoio de todos, da contribuição de todos. Então, aqueles que possam, façam sua contribuição. Médiuns, pacientes, simpatizantes, associe-se a Fake, passe a fazer parte da contribuição mensal para a manutenção dos nossos trabalhos. Isso pode ser feito diretamente, daqui a pouco poderá ser feito através do aplicativo da casa, do aplicativo do celular, e também pode ser feito diretamente no Pix da casa, que é o CNPJ da Fake, 00892 840 0001-06, ou aqui, durante a sua visita, que será um prazer recebê-lo, diretamente na nossa tesouraria. Então hoje nós vamos estar falando do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que sempre a gente tem que ter em mente na hora que a gente faz o estudo do Evangelho, que deve fazer parte da nossa rotina. É tão importante que a gente possa trazer para o nosso dia a dia o estudo do Evangelho, porque isso nos fortalece. É um exemplo maior deixado pelo nosso irmão Jesus. Como Sêneca falava, o caminho do crescimento é mais rápido pelo exemplo. Então, que possamos extrair os exemplos que Jesus nos trouxe e que estão ali, dentro do Evangelho, para que exercitemos a nossa modificação, a nossa reforma íntima, a nossa caminhada. Dentro das provas, todos temos provas diferentes, dificuldades diferentes, a necessidade de desenvolvimento de habilidades diferentes. Entender o sentido do amor que Jesus nos trouxe. Jesus
aí vamos estar falando como esse capítulo não se pode servir a Deus e Mamon. Jesus não veio condenar a riqueza, ele veio nos chamar, acima de tudo, a atenção do uso que fazemos, né? Porque somos usufrutuários de diversas formas. E como é o nosso comportamento como usufrutuários e não como detentores? Porque daqui nada carregamos, nada levamos. Onde depositamos então o nosso interesse real, o nosso foco, o nosso rumo, os nossos objetivos? A gente entender que o mundo, nós temos oportunidades diferentes, nós temos desafios diferentes. Apesar de sermos irmãos, cada um no seu tempo, cada um na sua jornada, enfrentando os seus desafios. Hoje, a gente vai estar discutindo, que é tão importante, a parábola do rico e do Lázaro. Por isso eu fiz questão de falar a respeito e chamar a atenção que Jesus não condenou a riqueza. E a gente prestar atenção na forma de utilização e como ele nos traz essa mensagem através dessa parábola. Né? Porque a gente pode ver a parábola dos talentos, são outras parábolas e outras passagens de Jesus que ele mostra a utilização adequada dos recursos. Porque os recursos, eles são, no fundo, um estímulo ao desenvolvimento. Eles auxiliam o progresso, eles financiam estudos, eles financiam a análise, eles financiam pesquisa e financiam o desenvolvimento do bem-estar com novos produtos, com novos remédios. Então, o uso que fazemos, o uso que nós, humanos encarnados, temos que aprender a fazer desses recursos para poder gerar o maior número de benefícios. Então, a forma de uso é que Jesus nos chama tanto a atenção, e eu gostaria que tivéssemos todos atentos quando aprofundamos o estudo dessa parábola, que chama Parábola do Rico e Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a versículo 31, que eu vou ler para vocês. E aqui nós utilizamos o Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, o qual foi sepultado. No Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te das tuas coisas boas durante tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Além disso, tudo foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse: Sendo assim, peço a ti, Pai, que envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe testemunhem, a fim que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém
se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Essa é uma parábola extremamente interessante. Agora a gente vai olhar, tentar fazer uma análise detalhada dos versículos, tentando extrair as mensagens. Jesus se utilizava das parábolas como essa forma de comunicação para levar o seu conhecimento, uns mais explícitos, outros menos explícitos, já que aquele seu público não tinha capacidade ou estava no momento propício para absorver ensinamentos maiores. Como nós ainda estamos numa caminhada, cada vez mais absorvendo esses conhecimentos. E Jesus, como um comunicador, encontrou o caminho de levar a sua mensagem da melhor forma. Porque essa mensagem saindo do emissor, essa mensagem chega a encontrar o seu receptor, ela tem que ter um caminho adequado, ela tem que estar adequada, equilibrada para que possa se fazer entendida. Porque se ela não for entendida pelo receptor, ela não tem. E Jesus, toda a sua capacidade, ele utilizou-se das parábolas, que hoje muitas vezes vemos quando fazem recomendações para aqueles que vão falar ou não, falam de storytelling, que é contar uma história para encantar o seu público. Jesus já fazia isso há 2000 anos, quando ele utilizava das parábolas, contando umas histórias, utilizando os mecanismos e utilizando os exemplos que eram vivenciados naquele momento por aquele povo. Então, para se fazer compreender da melhor forma possível, Jesus já utilizava dessas parábolas. E assim, vamos lá fazer essa análise dessa parábola, tentando passar por todos os seus versículos, buscando e pensando esses pontos tão importantes que Jesus nos transmitiu. Então vamos lá, começando a parábola no versículo 19, vestia-se de púrpura e linho fino. Jesus estava falando, mostrando ali, quer dizer, configurando ou apresentando que o rico, o personagem do rico que foi utilizado, valorizava acima de tudo a vida material, as conquistas materiais. E segue ainda, deleitando-se a cada dia esplendidamente, focado, mostrava que, além do luxo, do egocentrismo, da vestimenta de púrpura, de puro linho, de linho fino, a preocupação maior com a aparência, e também falava do deleitar-se cada dia esplendidamente, quer dizer, viver voltado para os sentidos físicos, os sentidos da matéria, saciar os seus desejos, utilizar os recursos apenas para os seus sentidos materiais. Então, ali ele personifica essa figura na sua história para passar o seu entendimento da figura do rico, que, egoísta, valorizando a imagem, valorizando os desejos, voltados à vida dos sentidos, aos 5 sentidos que tanto nos encobrem verdades maiores. E Lázaro, coberto de chagas, passando por dificuldades, a qual estava lançado junto ao seu portão, que os cachorros lambiam-lhe as feridas. Então ele mostrava o contraponto do rico é Lázaro, pobre, com as chagas, com o sofrimento, que desejava naquele momento saciar-se com o que caía da mesa do rico. Nós hoje nos encontramos na nossa melhor versão. Se a gente olha um pouco para trás, a humanidade no seu caminho de progresso já cometeu inúmeras atrocidades. E nós não somos outros espíritos, senão aqueles que também cometeram essas atrocidades.
Hoje a gente se encontra na nossa melhor versão, mas ainda somos muito infantis nesse caminho de processo. Ainda temos inúmeras mazelas. Muitas vezes essas mazelas, essas dores, sofrimentos acabam se reproduzindo, acabam acontecendo, acabam se mostrando no corpo físico, através de dores e sofrimentos, porque o crescimento é gradual. A natureza não dá saltos. Nós devemos buscar a nossa evolução. E ali, como ele mostra, onde Lázaro estava? Lázaro se encontrava, como tem no versículo 20, um pobre nome das chagas lançado junto ao seu portão. Esse sofrimento, quantas vezes sofrimento a gente não percebe, a gente não consegue enxergar. Muitas pessoas às vezes parece que são invisíveis à sociedade, em dores e sofrimento. Então, quem é o nosso irmão? Quando Jesus nos mostra que a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? O próximo somos todos nós. A questão é que nós não conseguimos nos ver nessa situação. Nós não conseguimos dar atenção a essa caminhada em conjunto que todos devemos fazer. Nós nos prendemos ao onipresente telefone celular, que não conseguimos largar, a TVs, as séries, a games, a redes sociais, que tomam a nossa atenção e acabam já, por nossa permissão, viciando nossas crianças e criando um ciclo nocivo, onde as pessoas vão se afastando cada vez mais umas das outras, morando sobre o mesmo teto sem sequer olhar umas para as outras, com as cabeças voltadas para baixo, olhando para celulares, como esse equipamento fosse o centro da vida. É importante que a gente veja quem o próximo. O próximo a gente tem que aprender na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em todos os locais, para que uma hora a gente esteja aberto e entender o próximo como a todos. Nós somos a humanidade, todos, se estamos aqui encarnados, se estamos aqui presos ao planeta Terra, vinculados, melhor dizendo, ao planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, porque precisamos ainda expiar, precisamos ainda reconhecer as nossas falhas, mudar o nosso jeito de ser e de pensar, refletir sobre os nossos pensamentos, refletir sobre os nossos sentimentos, modificar as nossas ações, termos um foco da nossa melhora, da nossa reforma. E, continuando, no desencarne, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão representa nessa palavra a origem de um povo eleito, a origem de um povo que começa com o monoteísmo, um homem justo e fiel, que é a figura de Abraão, leal a Deus, que sacrificaria seu único filho por uma ordem divina, mostrando a sua fé inabalável. Então essa figura, quando Lázaro é recolhido aos anjos para o seio de Abraão, quer dizer que ele é recolhido para um espírito que dedicou a sua vida à fé, que tem uma representatividade grande de uma fé inabalável, de uma reforma, de tornar-se melhores, e ele ali, tendo passado pelas vicissitudes da vida, pelas dores e dificuldades, e ter aprendido com ela, Lázaro é acolhido pelos anjos e vai à seio de Abraão. Enquanto o rico vai para o Hades. Como a literatura grega fala do Hades, do controle do submundo dos mortos, que trata da sobrevivência do espírito. Então, esse capítulo, quando morre, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o Hades, aqui Jesus está falando claramente, abertamente, sobre a sobrevivência do espírito, que a vida não se encerra com o término
da nossa vida corporal, com o desencarne. É apenas um processo no qual o natural é que já passamos inúmeras vezes e que a vida continua. Então o rico, nesse estado de sofrimento, no Hades, ele olha para cima e vê Lázaro nos seios de Abraão. Então ele pede ajuda para que Lázaro molhe a ponta dos dedos para que possa atenuar a sua sede naquele calor. Então ele pede ajuda. O que isso está mostrando? Quer dizer, a possibilidade, o que nós fazemos tantas vezes, quando a gente pede, a gente roga a espíritos superiores, a gente roga a Deus, roga aquilo tudo que a gente acredita, roga a ajuda necessária para suportar as nossas vicissitudes, para que tenhamos a coragem necessária para enfrentar as nossas dificuldades. E aí a resposta de Abraão no versículo 25. Diz Abraão, lembra de tuas coisas boas. Quantas oportunidades a gente deixa passar. Quantas oportunidades de fazer algo diferente a gente deixa. Passa pelos nossos dedos. Não só recursos materiais, mas às vezes o conhecimento, às vezes a caridade, o amor, a atenção. Quantas oportunidades nós temos de dar algo melhor de nós mesmos ao nosso semelhante? Que a gente aprenda, exercite isso em casa, trazendo ao nosso lar uma amorosidade, uma cumplicidade no sentido de devoção, daquele amor sem esperar retribuição. A gente aprender a amar e compartilhar aquilo que a gente sabe. É tão importante que tanto o amor quanto o conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. Então, quanto mais se divide o amor, mais se divide o conhecimento, mais ele toma corpo, mais ele cresce. Diferentemente de tantas coisas. Então, às vezes, é ouvir alguém com atenção. É tornar aquela pessoa visível no seio da sociedade. Então, é tão importante a nossa percepção. Então, quando o rico pede ajuda a Lázaro, ele está falando nesse sentido, de pedir ajuda. E Lázaro, que teve uma vida de dores e sofrimentos e conseguiu enfrentar as suas vicissitudes, agora é consolado no seio de Abraão. Então isso é tão importante para nos mostrar o seguinte, as nossas consequências, a forma como nós encaramos as nossas dificuldades, ela nos fortalece para a nossa continuidade. Bens materiais, posição social, cargos, isso tudo acaba aqui, nesse período curto que é esse período de existência. Quando acabar essa existência, o desencarne, a gente vai para o mundo espiritual, a vida onde que nós demoramos muito mais tempo, inclusive, em intervalos maiores do que os daqui encarnados. O que nós carregamos é o nosso conhecimento, a nossa amorosidade, valores verdadeiros, quais são realmente as virtudes que nós conseguimos desenvolver. E nesse caso, acaba criando como aqui diz, quer dizer, tem uma distância muito grande quando ele fala que não é possível os que estão aí venham para nós, nem atravesse os de lá para vós. Porque há um distanciamento em razão da própria vibração do nosso corpo. Se nós vamos estar muito ligados à matéria, se a matéria faz tão importante os nossos vícios, as vicissitudes, e nós estamos envoltos nisso, dificilmente conseguimos dar voos maiores. A gente precisa se desprender de tudo isso, para não ficar preso à matéria, entender que a matéria é um processo natural, a encarnação é um processo natural, no nosso processo evolutivo. E dentro desse processo, e Jesus ainda traz mais informações, a gente vê no versículo 27, disse assim,
que aí o rico disse, sendo assim, peço a ti, pai, pedindo a Abraão, que envies para a casa de meu pai, que o envies para a casa de meu pai. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que Abraão envie Lázaro para a casa do pai dele. Pois tenho 5 irmãos para que lhes testemunhem, a fim que eles também não venham para esse lugar de tormentos. O que está mostrando? Está mostrando a mediunidade, está mostrando a comunicabilidade de espíritos encarnados entre os desencarnados, que é uma lei natural. Então Jesus nessa parábola ainda apresenta, quando conta essa história, a existência dessa comunicabilidade, que veio ser codificada e desmistificada por Kardec. Mas não foi inventada por Kardec, sempre existiu a comunicabilidade, como os profetas também recebiam mensagens. E ali o rico pede para que Lázaro vá até a casa dele para dar notícias, porque ele tinha 5 irmãos, e que eles testemunhem para que não venham para esse lugar. Então, quando pede a intercessão para os seus irmãos, para que possam o quê? Mudar o seu comportamento, porque sabendo que esse comportamento, voltado ao luxo, voltado à riqueza, voltado apenas à satisfação de desejos materiais, a vida material sendo o centro do universo para aqueles, isso lhes causaria dor e sofrimento, como ele mostra quando vai para Hades. E lá tem um sofrimento. Então, pedindo o apoio, ele pede a Abraão que envie Lázaro, para que vá e mostre a eles. Então, para que lhes dê a condição, e Jesus está mostrando a condição da reparação, a condição da reforma ainda em vida. O que seria isso? Nós modificarmos o nosso padrão vibratório. À frente ao entendimento de verdades maiores, o que aquilo nos motiva? Se a gente olha lá Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele fala: tem muitos que veem o Espiritismo como uma forma de simplesmente uma explicação de um fenômeno natural. E isso, muito do que traz a doutrina como ciência, na parte da doutrina espírita, quando ela está falando de ciência, ela está falando dessa comunicabilidade, da vida, da pré-existência do espírito antes da encarnação e a sua sobrevivência após o desencarne, da lei do progresso. Ele está falando de efeitos científicos, foi observação científica. Ou tem muitos que até entendem, tomam conhecimento da doutrina, mas apenas para ter o conhecimento. É como as invenções, a gente pode comparar a doutrina como o microscópio. O microscópio veio nos mostrar um mundo pequeno que sempre existiu e continua existindo, mas que não é possível ver a olhos nus. E nem por isso ele deixa de existir. E a doutrina espírita vem nos mostrar que essa comunicabilidade, que o espírito ele continua vivo, que a vida continua após o desencarne, e acontecendo através de sucessivas reencarnações, ele não está criando nada novo, mas ele está mostrando a todos nós aquilo que já acontece, o que devemos entender e como colocar em prática a nossa reforma, a nossa melhora, que é a terceira forma, que conhecendo a doutrina, o que nós utilizamos dela para nos fazer melhores. Então, quando o rico pede para que se envie Lázaro para avisar os seus irmãos, ele intenciona o quê? Que os seus irmãos possam, mediante o conhecimento de uma coisa nova, que é continuar vivo após o desencarne, que eles possam modificar o seu comportamento, porque o comportamento durante a vida material, eles têm resultados, eles têm consequências. Então, para que eles possam, ainda em vida, fazer a sua reforma para que não venham alcançar o mesmo resultado. Estamos falando da lei de causa e efeito. Então, o importante, ainda seguindo no versículo 29, diz Abraão: eles têm
Moisés e os profetas. Ouçam a eles. Nós temos o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, nós estudamos o Evangelho, nós procuramos utilizar o culto do Evangelho no lar para explorar o Evangelho, para tentar trazer esse conceito, internalizar conceitos, internalizar verdades e exteriorizar em amor, em atenção, em ouvir, em distribuir aquilo que a gente tem melhor, o esforço de se tornar melhor, o fazemos. E ele vai mais a fundo, ainda insistindo, o rico, ele fala assim: não, pai, mas se alguém dos mortos for até eles, se arrependerão. Então o rico apela ainda ao fenômeno mediúnico, para que se estabeleça o contato de um morto com o encarnado. Então Jesus aborda o tema muito claramente da comunicabilidade dos espíritos. Então Abraão fala: se não houve a Moisés e os profetas, seguindo no versículo 31, mesmo que se alguém levantar dos mortos, não serão persuadidos. E hoje, quantos de nós ainda somos tão críticos, incrédulos, em verdades que batem a nossa porta, batem o nosso coração, sem acreditar, sem nos modificar, porque o Evangelho vem nos trazer oportunidades de progresso, de crescimento e desenvolvimento. E Emmanuel fala muito bem quantas oportunidades, o esforço necessário, porque quando fala assim, desafortunado, mas você pode não ser desafortunado do conhecimento, não ser desafortunado de tempo, não ser desafortunado de amorosidade. E o que você faz com essas riquezas? O que você faz com essa propriedade? Você utiliza bem o seu tempo? Ou o onipresente celular toma o seu tempo? Você busca o conhecimento, você busca compartilhar o conhecimento, você busca compartilhar a sua atenção, você ouve com atenção. Às vezes um ouvido, um sorriso, um abraço leva um alento muito maior. Não estamos falando apenas de recursos materiais, e Emmanuel esclarece isso de maneira muito relevante. Há uma abundância de recursos que nós podemos compartilhar. E do outro lado, uma carência enorme de pessoas, às vezes muitas que têm recursos materiais, mas não têm um abraço, não têm um aperto de mão, estão depressivas, sofrendo e precisando o quê? De um colo, de um amparo, de alguém que os olhe nos olhos, que não sejam mais anônimos, invisíveis a todos os outros. Madre Teresa fala assim: dê sempre ao mundo o melhor de você. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos como nos fazer melhores. Somos todos irmãos numa caminhada evolutiva. Se estamos aqui, não nascemos nessa cidade por acaso, não nascemos nessa família por acaso. Há um porquê que nós ainda não somos capazes de compreender na sua totalidade. Mas nem por isso muda. Nós devemos buscar sempre ser algo melhor. A cada dia nós temos uma nova oportunidade de começar o dia. A gente não consegue reescrever o que está atrás, páginas passadas, mas nós podemos reescrever o nosso futuro. Então nós temos capacidades, e essas capacidades, primeiro, de escolher, de não guardar amargo, de não guardar rancor, de não se retrair. Isso é o quê? A nossa capacidade, o nosso livre-arbítrio de escolher a forma que nós interpretamos os acontecimentos. Encarar com vigor, mas encarar com aceitação também os sofrimentos que nos acontecem. Que hoje somos produto, nós somos resultado de inúmeras reencarnações. Quantos débitos, quantas faltas, quantos erros cometidos. Mas nem por isso somos errados. Nós estamos numa curva de aprendizado e em alguns momentos nos levam a dor e sofrimento. Então, dessa parábola, uma parábola tão interessante, a gente tem que
buscar e reter o conhecimento. Sobre a sobrevivência do espírito, Jesus fala abertamente, a humildade, a resignação frente às vicissitudes, às dores, como Lázaro sofreu suas vicissitudes, oportunidades que desperdiçamos no uso do nosso livre-arbítrio, porque o rico teve a oportunidade de ali cooperar nesse exemplo, de cooperar com Lázaro. Necessidade de olhar o irmão, né, aquele o próximo, quem está ao nosso lado como irmão. Jesus fala da comunicabilidade entre encarnados e desencarnados nessa parábola. A capacidade de nos reformarmos nesta vida, nessa oportunidade, de começarmos agora a escrever um futuro diferente. A necessidade de observarmos o Evangelho, quando ele fala, tem Moisés, tem os profetas, e eles não ouvem. Nós temos o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, nós vivenciamos o Evangelho. Vamos ser sinceros com nós mesmos, vamos dedicar um pouco de tempo a desenvolver essa capacidade de amor, de entender um pouco mais como podemos utilizar isso no nosso dia a dia. E como? Qual é o primeiro exemplo? O exemplo maior que aqui nós tivemos foi Jesus. Então o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho, ele se torna fundamental para nos fortalecer, para nos tornar algo melhores para o dia de amanhã. Então isso que eu gostaria de passar compartilhar com vocês sobre a parábola do rico e Lázaro. E assim eu peço a todos, para a conclusão dos nossos trabalhos, que aqui, se possível, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo acima de tudo a oportunidade de estarmos aqui juntos. É um prazer estarmos aqui juntos falando de Evangelho. Fechando os nossos olhos, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para o estudo do Seu Evangelho. Que saímos todos daqui fortalecidos para a prática do bem, do amor e da caridade, que possamos reconhecer as oportunidades que coloca à nossa frente e nos modificarmos, nos tornarmos melhores. A busca, o foco de nos tornarmos melhores a cada dia, sendo cada vez mais aperfeiçoada essa nossa melhor versão que aqui vivenciamos hoje. Gratos pelo apoio e amparo que recebemos do mundo espiritual, pedimos a permissão de encerrar o nosso estudo de hoje, dando juntos graças a Deus.